Toda vez que quero me vingar da vida, eu compro uma caneta Posca. Abraço uma cor, uma espessura, a retirar da manhã essa ternura, essa viagem macilenta dos seus olhos. Antes de ver suas fotos, antes de telefonar, antes de saber que você não vai mais marcar de me ver, que tem mais o que fazer, eu faço uns riscos. Eu risco a sua cara, o seu brilho no travesseiro. Eu desenho a sua testa, a sua testosterona no banheiro. Eu risco a sua boca molhada e macia dentro das minhas páginas. Depois, saio por aí, jogo o travesseiro dentro da janela de um quadro que eu não pinto. Jogo a sua saliva pelo ralo do banheiro. Jogo a sua testa e a minha testosterona sobre qualquer sujeito que se sujeitar. Digo que eu vou gozar com a minha caneta Posca o que ela puder me dar. E ela me dá paisagens sonoras e sonhos submersos, onde você flutua, peixes, câncer, libra. E eu me livro dos meus riscos, corro, digo o que a sua voz não deu. E me despeço do branco, com ternura, com cor, com a espessura de um novo dia, nova gramatura. Seu papel, sua pele, sua língua, sua canção que não arrisca, mas aposta no peso do não, que vem da minha caneta Posca, uma espécie má da minha imaginação. Uma mulher tem 2 seios e pode escrever sobre eles se ela quiser. Uma mulher pode escrever enquanto os seios repousam na beira da mesa, de repente doloridos, inchados, inertes a qualquer averiguação. Ela pode escrever distraída, enquanto sobre os seus seios pousa também o olhar de um homem, que não olha senão para o seu livro, mas que, em momentos estranhos, quando ela fica estranha, desvia os olhos do livro para os seios, e mais que estão ali sobre a mesa como 2 guardiões da linha. Pessoa sem seio, pessoa sem útero, ela pensa, tem mais tempo, porque não precisam se livrar do que não tem. A mágoa, a dor e o inchaço, o aperto do sutiã e o ser olhada quer se queira, quer não. Um homem tem 2 pés, que não doem, repousam sobre o puff, enquanto ele olha para o livro. Ele carrega teorias, como quem masca a argamassa e já comeu todos os tijolos. Os pés da mulher grudam na superfície do assoalho antes de deslizar. Eles precisam sentir o chão, para que ela possa, talvez, escrever, talvez, escovar os dentes, com suas raízes finalmente encobertas por esse olhar molhado em tédio. Está com fome? Ele pergunta, em sinal de que ela se entranha. Ela sempre está com fome e comeria um novilho com seus seios assim doloridos, surdos e de repente novinhos em folha. Então ele pode deitar fora a argamassa e usar os seus pés, tirá-los do puff, afiar as facas na cozinha como um samurai. Depois, cortar os bifes gordos e sangrentos que lhe dão um certo nojo. Eles comem tudo. E comeriam as telhas da casa e todo o conteúdo da caixa de gordura. Uma mulher pode engordar se ela quiser, pode cuspir, pode ficar parada, guardiã de si. Por longos pontos e linhas retilíneas ou curvas. Ela não precisa ser uma mulher que tem um homem que corta os bifes. Ela pode segurar com as mãos
as pernas assadas de um cadáver e roer a pele dos dias, dura como todos os tijolos que saem dos seus lábios quando ela escreve, distraída, sobre os puffs e as facas, fossos kamikazes que não importam, mas gozariam entre seus dois seios doloridos. Há tanto tempo eu não podia sair do mundo das personagens. Décadas, décadas e décadas. Desde que o Érico Veríssimo terminou o último de seus romances daquela fase, Um Lugar ao Sol, de 1936. Sem ouvir música, sem sentir o gosto de frutas, o sol, sem cheirar as árvores, ter sono ou cansaço, nem ver rapazes bonitos. É assim lá. E vocês reclamam da vida que levam. Não reclamam? Qualquer vida, para mim, é luxo. As batidas soaram mais fortes. Eu queria e ao mesmo tempo morria de medo, porque no século XVIII, sim, desde que eu nasci, sofri demais. Lá também havia batidas. Soaram os sinos das igrejas quando saiu o último volume do meu romance, em 1748. E nos outros romances, sempre tive dores e frustrações. É nesse ponto que concordo com vocês e com Virgínia. O sofrimento chega a ser pior do que nenhuma vida por vezes. Fui enganada. Tive que fugir. Perdi tudo, a família, a virgindade, heranças. Sabiam? Sim, essa fui eu. Clarissa Harlowe, a mulher que deu trela para Lovelace, o cafajeste. Vocês podem dizer que, ao mesmo tempo, não senti nada na hora em que ele me estuprou porque eu estava dormindo, dopada. Nem por isso foi bom, minhas queridas. Não existe nenhum atenuante para uma coisa dessas. E essa minha vida ainda serviu de exemplo, sabiam? Todas se miravam em mim, a mulher decente de caráter. Mas não reclamo. Pois foi Sir Richardson que me criou. Um homem experiente, bom editor, e que me fez ser lida até hoje e poder passear por aqui. Com o Érico Veríssimo, foi diferente. Alguns de vocês devem até lembrar de mim da escola. Fui faceira durante um romance inteiro. Depois vieram mais 2. Sempre tem um segundo e um terceiro livros para a gente se descobrir o que não é e ir se tornando mais calada e calma e mal amada. Mas eu gostava de algumas coisas. Da natureza, de ser mulher e professora e até de amar o Vasco, meu primo, mesmo que ele não me desse muita bola. Pois era truculento e um pouco selvagem, como Lovelace. Pelo menos, Vasco era um artista. Ele tinha desejos nobres, uma vontade de sair do script. Mas isso não ameniza, infelizmente, a raiva que sinto dele até hoje. Alguns anos antes, eu voltei em Londres, nas mãos de uma mulher. Ora vejam, foi a primeira autora que eu tive. Virginia Woolf. Que mulher! Eu tinha monólogos interiores para me desdobrar. E eram muito bem escritos. Uma verdadeira revolução literária. Ela contava o que eu sentia a cada momento e nunca as minhas sensações foram tão vívidas, tão completas. Pena que os romances acabam e a gente tem que voltar para esse lugar branco e sem janelas que é o mundo das personagens. Mas agora, finalmente, eu falando aqui com vocês, só em primeira pessoa. Sem ser velha, nem dama, nem desiludida, sem filhos para criar, nem Lovelaces para me perseguir, nem Vascos para me desapontar. Antes dos 30, meus senhores, sem maquiagem e sem provas para corrigir. E sem essas inúteis que a gente acaba carregando. Essas coisas inúteis que a gente acaba carregando, como o medo e a virgindade.
Eu não sei escrever a máquina. A máquina com a qual escrevo é meu próprio corpo. Escrever é ser a sua própria máquina. Todo ser é sua própria máquina. Eu não sei maquinar. O sistema judiciário de mim mesma, onde não há provas nem calendário. Eu só sei descrever meu próprio estado de mim mesma. Eu, mim mesma, mim mesma máquina. Eu, mim mesma, o eterno calendário de meses se sucedendo com dias abertos, dias fechados, dias azuis, de pés burilados. E dias para balanço, para coleta de sangue, de provas, onde eu mesma me saúdo e me rasuro. Como se fosse uma sala toda branca. O sistema de arte tem horror à sala branca. Eu sou branca. Meus lábios, não, eles são vermelhos. Meus pés, minha voz, minha voceta, os tornozelos não são brancos. Eu sou. A sala é. O sistema de arte tem horror ao que não é. Também tem horror ao sistema judiciário, do sistema de arte de mim mesma. Mas, pensando bem, sou também o meu próprio espaço aberto, com redes lançadas ao mar e alamedas privilégios. Todo espaço poderia ser sem medo, mas as salas, como as saídas, também se fecham sobre si mesmas. Uma sala é um espaço com limites, todo suporte é limite. Há quem suporte o seu próprio corpo, sua própria sala, sua própria rede e sede de peixe. Mas não faço sala nem para mim mesma, sou também minha própria sombra, meu próprio insuportável, meu próprio céu, meu próprio espelho, minha própria não sala. Que se sabe às vezes e também tem seus limites, medos, meandros. Eu sou minhas próprias paredes, sou minha própria pele branca, meu próprio refletor, meu próprio calendário, minha própria dor. O sistema de arte me aprecia como se saboreasse minhas portas, pernas abertas. O sistema de arte preza o preço que se paga aquilo que se dá. Ele não tem horror à pele branca. Ele gosta de muitos nus, mas treme a pele. E tudo que cheira e goza, e tudo que sabe a sua própria sala. Não sou um espaço confortável. Sei a sangue e sede nos 5 hemisférios. Uma mulher, sozinha no apartamento, no frio do carpete sujo, que aquece os pés, nua, completamente nua, sentada, olhos que se evolam pelas paredes vitrais do quarto. O computador faz ruídos às vezes. É esguia e magra, vazia é tia, avó, irmã, sem nexo. Está nua e só em frente às máquinas. Não há faunos. Florestas foram concatenadas no seu pensamento. Em que pensa uma mulher sem cajados, sem vestido branco, na brancura da pele lisa? Seria mais de meia-noite. Haveria livros pelo chão todos abertos. Ela abre a página, moe o livro, joga o livro e vem sentar-te ao meu lado, Lídia. Ela vigia o branco pelos espaços de folhas, entre linhas tão correlacionadas. Ela saboreia relações, depois joga fora, no chão acarpetado do apartamento, joga e ri. E vem sentar-te à minha frente, Lídia. Não sou tão máquina que não possa causar no teu ventre um espasmo cheio de palavras.
E aí, Demétrio? Chega mais. Eu vou procurar um pouco dentro dos protocolos de distanciamento social. Daí, mas... Estamos aqui. Bem-vindo. Opa, muito bom invadir teu espaço, né? Muito bom estar aqui. Acho que tem uma coisa muito gostosa de fazer, né? De estar contigo, que é experienciar um pouco das coisas que você faz e como é que você trabalha. Diz aí um pouco essa tua relação com a palavra, mas essa tua relação com a questão da imagem, né? E como a palavra vem como imagem, mas os teus quadros também. Então, a gente está aqui no Cafofo, né? Eu fico aqui fazendo essas imagens e para mim, essas imagens, elas são todas poemas, né? Elas são poesia. Inclusive, esse trabalho pictórico, né? Eu penso como poesia expandida, né? Então, eu penso essa composição, né, desses trabalhos sempre como escrita, como se fosse uma forma de escrita sobre tela, né? E cada um deles como poema, porque eu comecei a pintar muito tarde, né? Eu comecei a pintar já depois dos 33, então eu comecei na faculdade e nem imaginava pintar. Foi um momento em que eu não queria mais escrever, não queria mais ser poeta, não queria mais saber de nada. Eu já tinha 3 livros naquele momento. Tinha o Desconjunto, esse que foi o último que a gente falou, O Rumor da Casa, que não tá aqui. Que deve estar não, só tinha esses 2, o Desconjunto e O Rumor da Casa. E eu trabalhei muito tempo, né, com aquela coisa de performance, fazer performance, de literatura, tá sempre na estrada, tá sempre nas feiras, tá sempre nos espaços, né, performando, dando palestra, dando oficina, muitas oficinas que passaram. Então tinha já esse trabalho assim com a literatura, mas eu tive um momento, principalmente foi depois dessa performance que eu fui presa, né? Eu tive um momento assim de desencanto total com a literatura. Eu não queria mais escrever, eu já tinha começado As Avessas, né? Eu já tinha começado a escrever esse livro, que é esse que tu leste, aquele pedaço da Clarissa, né? E eu já tinha, mas eu não tinha concluído, né? Tanto que esse livro saiu esse ano, 2021. Esse que tá na tua mão e esse que tá na minha mão saíram agora. E foi um momento em que eu não quis mais escrever, cansei de trabalhar com um evento, tá sempre na estrada, né? E essa questão toda que faz parte da performance, Não Alimente o Escritor, que eu fiz na rua, enfim. Essa performance era um cobertor vermelho, com uma casinha de cachorro, com um monte de contas de água, luz, telefone, muitas não pagas, né? Todas no meu nome, e uma plaquinha escrito Não Alimente o Escritor. E aí nessa performance, e eu tava acorrentada, essa casinha de cachorro, né? E daí nessa performance que houve a intervenção ali da brigada, e eu acabei sendo escoltada e presa em praça pública, toda uma questão. E nesse momento já fiz essa performance um pouco para expressar aquilo que eu sentia, né? Já há uns anos, quase década, eu vinha trabalhando como poeta, como performer, enfim. E aí eu tive um momento assim, depois dessa performance, de tudo aquilo que aconteceu, então as pessoas às vezes queriam me defender, mas usavam argumentos que eu achava absurdos, ou enfim, ou me atacavam, achavam que o artista não devia fazer performance. Ouvi muita coisa naquela época, assim, por que ela faz performance, quer mostrar o corpo, sabe, aquela coisa tinha um livro de questões de gênero, então uma coisa assim, mulher, sempre quer falar de mulher, aquela coisa assim, eu sofri muito, muito, muito nesse momento, assim, com isso, né? E aí eu cheguei no momento que falei assim, não, eu quero estudar isso que eu faço aprofundadamente. E daí que eu vim fazer uma disciplina no doutorado ali da UFSC, e aí conheci a Tereza Virginie, que foi a minha orientadora de doutorado, que foi quem escreveu também o prefácio desse livro Não Alimente a Escritora. Então esses acontecimentos todos, assim, a prisão, o meu desencanto com a atividade profissional, digamos assim, né, do artista, tudo isso me levou muito para querer estudar. E daí naquele momento tinha um monte de vaga para retorno de graduado no curso aqui da UDESC, e eu fiz minha matrícula e comecei. Daí em seguida eu acabei fazendo doutorado também. Tu fez a tua matrícula e começou a estudar? Pintura. Pintura. Não sabia nada.
porque eu usava objetos até, enfim, nas minhas performances. Eu não sabia nada de pintura, não sabia o que era pincel redondo, pincel chato, não sabia nada. A professora deu assim, a gente vai precisar de uma lista de materiais. E eu não sabia nada o que significava. As pessoas, que tinta é? Acrílica, óleo? Não sabia nada, né? Então eu aprendi a pintar ali, né, na faculdade. Só que eu descobri que eu gostava muito de fazer aquilo, que era uma forma de meditação para mim, que era uma forma de parada do mundo, né? Enquanto eu tô ali pensando com a mancha, com a linha, com a tinta, né? Parece que tudo que tá ao meu redor cancela, sabe? É uma relação quase de uma meditação mesmo, de um esvaziamento. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu não ia conseguir me livrar da literatura, que a literatura me perseguia, que na verdade tudo que eu fazia, num sentido pictórico, também trazia muito da minha poesia naquilo. E eu fui percebendo que essas coisas estão muito ligadas, né? Então hoje na pesquisa que eu faço na universidade tem essa relação, né, entre a poesia, o campo expandido da poesia, digamos assim, né, e essas materialidades pictóricas que eu vou investigando, enfim. Então, na verdade, eu não penso tanto como pintura, mas mais como um território de experimentação e uma forma de pensar que está muito relacionada à literatura, né? Então as coisas acabaram se misturando, né? Se misturaram. Para pensar assim, aonde a palavra está na tua imagem, aonde a imagem está na tua palavra, pensando isso dentro do gesto político também, que é uma coisa muito forte no teu trabalho. Porque eu uso esse plano flatbed, né? Que é esse plano assim em que não tem uma hierarquia, não tem figura e fundo e não tem hierarquia entre as coisas que estão na imagem, né? Que compõem a imagem. Então esse plano, só o fato de eu estar investigando nesse plano e com materiais, esses materiais até que eu usei aqui, que são os squeezers e tal, são materiais de rua, uso spray, tento, né, investigar materiais que tem bastante a ver com a questão da rua, né? E então tem uma relação assim com essa forma de pensar expandida a poesia, traz um pouco para aquilo que eu já fazia enquanto performance. Ou que eu fiz, por exemplo, nessa performance do Não Alimente o Escritor, que era na rua, né? Que tinha esse ambiente de ocupar o espaço da rua, né? Essa coisa também de corporificar, né? De pensar a escrita como corpo, a presença do corpo na escrita. Então eu acho que essas coisas todas se interligam e se interligam também como uma forma de afirmação, assim, de o que a gente quer, né? Enquanto poeta ou enquanto, né, também dentro da universidade, porque agora já estou naquela função, né, de orientar alunos, por exemplo, orientar trabalhos, né, e de também sempre defender o pensamento criativo, né, que é uma forma de pensar, que é uma forma de concatenar as ideias na composição, que tem todo um estudo por trás. E isso acabou vindo, por exemplo, nesse poema do Sono de Cronos, esses dois livros, né, que são os que eu lancei em 2019, meio dípticos, eles são muito políticos, né, ambos muito políticos, né, o squirt, muitas questões femininas, né, squirt é a palavra para ejaculação feminina, e o Sono de Cronos é mais ou menos assim, como se o mundo, com a sua cronologia, com os seus, as suas obrigações, seus boletos não pagos, né? Tudo isso eu pudesse, de certa forma, dormitar enquanto a gente está fazendo porque tem aquela coisa de furar a barriga, né, do Cronos enquanto ele está dormindo, para que isso oportunize que a vida, né, aconteça, assim, enfim. Então tem uma coisa de uma certa postura política que vem, né? Então na questão das cores, por exemplo, nesse poema do Eu Sou Branca, né? O pensamento da cor também passa por um pensamento político, né? Que é pensar expansões a partir da cor. Que eu li. Que é desse livro, Sono de Cronos. E acabou que o Squirt também foi um livro que acho que dos que eu fiz até hoje, tem sido mais lido, assim, mais valorizado, né, e tal, muito por conta das questões da mulher, né, que é pensar essa poesia como uma forma também de expressão, tanto do prazer, né, feminino, quanto
assim, do que se espera, né, da mulher como criadora, né? Com potência artística também. Porque é como se isso surgiu justamente de experiências de pintura, mas que são experiências meio que sexuais, né? Sabe? Então o squirt é esse momento em que você esguicha, coloca para fora do seu corpo. Tem também toda uma carga no sentido de um questionamento de o que é esse termo, né? Assim, digamos assim, a ejaculação feminina leva para um lado da pornografia. Então o meu livro tem, de certa forma, se apropria disso, mas tem também uma certa crítica de como que o corpo feminino é pensado a partir do masculino, nesse caso, né? Do squirt. E esse momento de sexualidade, né, de encontro sexual, também é um momento de prazer que é muito relacionado com a criação artística, né? Então tem uma série de coisas. Mas tem também muitas referências, assim, tem um poema que fala do Plotino, tem um poema que fala do Mallarmé, tem um poema que fala da Leoticia. Vem também um pouco assim um filtro que eu vou fazendo, a minha cor de lente de óculos para as coisas que eu vou lendo, e que vem junto, misturada nessa situação quase orgástica, né, de poder. Hoje nós mulheres vivemos isso, né, esse gozo, né, poder manifestar, poder se expressar, né, de uma forma que é única, que é nossa, que é, enfim, falar das nossas questões, né, ou fazer uma releitura também dessa tradição, né, a partir dessa nossa cor de olhos, né, desses nossos óculos, né. Cheguei e saí. Bom, eu vou ler então o último poema desse livro, já que a gente está nessa função, né? Lamber a superfície das coisas, entrar em comunhão com a textura do dia, ver imensos no resto de um pote sujo, num pincel mal lavado, lavar com a língua cada superfície, desenhar nas telas esse eterno improviso, esse ser sem ensaio e sem qualquer consolo, encarar com frieza a necessidade de círculos para que algo possa ser pensado, traçar linhas tortas sobre o plano, pensando nos ossos que sustentam o corpo, e ser rígido, 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 até não caber mais qualquer alicerce, e somar aqui e ali obscuridades, pontos de luz, coisinhas à toa como uma casinha inútil, como um caramujo que cresceu e ninguém viu, como uma calcinha gasta que é preciso descartar e comprar novas na promoção. Tocar a pele puída da calcinha velha, carcomida e transparente, aquarela, senti-la viva dentro do lixo, como as borbulhas do molho suando na panela. Comer as partes mornas das superfícies da vida, torná-las entranhadas e tramar com elas uma comunhão, cópula, cornucópia. Não alimente a escritora. No dia em que me prenderam, eu não tinha um puto, mas não importava. Apenas a poesia que eu falava entre goles de bolhas de sabão é que me prendia à praça, ao público, ao pobre artista que comigo brigava contra a polícia. No dia em que me prenderam, uma velha protestou. Invocou o Castro Alves para pagar as minhas contas. Aquela praça não era para condor. No dia em que me prenderam fazia um bruto calor, e eu de preto, suando como sempre, no palco, na rua, na luz, no meu livre pensamento, na minha pele sua era sempre um calor de outros spots, os spots que ela provava, a iluminadora, jogando no ar a fumaça a ver para onde é que ia o vetor do refletor. Ela afinava as luzes dentro do teatro como um ancião cachimba a sua pagelança,
e refinou meu ato pura dança. Na face da fumaça eu me espaçava, em ruas e em valas, as calçadas reluziam-me sem palco, na lomba do pinheiro ou no morro da cruz, no cristal na restinga com Odilo e a Carmen Vera, o casal que lia canto, e no jardim botânico com a dona Gersi, que tinha lãs, linhas, sementes, achados profiláticos, cantos suaves e berros a arrebentar as cabeças dos maridos. Pura dança. Eu me espaçava em ruas e em valas, nas calçadas e na praça, onde luzia, presa. Ter um tronco na cabeça, um rombo, um olho. Ter um troço na cabeça, um troco, um espaço destroçado. Ter um osso na cabeça, um oco, ter uma dúvida ao lado. Ter um filme rodando na cabeça, um fim, um fundo, um falso, um mundo moribundo. Ter laços trocados entre a cabeça e o abraço. Ter braços na cabeça, ter nasgos de fundos, musgos, nacos de lusco-fusco, e ter fuscas na cabeça, fornicações, migalhas, ações e maravilhas e estrias, ter mais-valias na cabeça, ter tantos e tão tontos e poucos migalhos, ter alhos na cabeça e cruzes de cabeçalhos, ter cacarecos e bugalhos e búzios e espantalhos e espasmos de exasperações, ter modelos de ações na cabeça, e títulos e ovários, ter otários na cabeça, e altos salários e concursos e minúsculos de músculos entesados, ter tesões na cabeça, testões arremessados para o outro lado, ter baralhos na cabeça, embaralhados, barulhados, embrulhados e burlados, ter buracos na cabeça, nacos de nadas, tostões e namoradas, ter nados, lodos, nenhuns e nuvens, ter nuvens na cabeça que passam, ter passados, ter passos na cabeça, passadas encalçadas, ter jogos de sapatas, ter trapaças, ter traças na cabeça e braças, ter um as e um es, ter is e vis-a-vis à vista da cabeça, ter vastos vestígios de martírios, e ter mares na cabeça, e bulevares de piratas, e baratas, e belvederes, de onde pode-se ver o que se ouve e se ave só dentro da cabeça.
Se me deixar, eu vou ficar pintando aqui até amanhã. Eita. Maldita. Ter um tronco na cabeça, um rombo, um olho. Ter um troço na cabeça, um troco, um espaço destroçado. Ter um osso na cabeça, um oco. Ter uma dúvida ao lado. Ter um filme rodando na cabeça, um fim, um fundo, um falso mundo moribundo. Ter laços trocados entre a cabeça e o abraço. Ter braços na cabeça, ter nasgos de fundos musgos, nacos de lusco-fusco e ter fuscas na cabeça, fornicações, migalhas, ações e maravilhas e estrias, ter mais-valias na cabeça, ter tantos e tão tontos e poucos migalhos, ter alhos na cabeça e cruzes de cabeçalhos, ter cacarecos e bugalhos e búzios e espantalhos e espasmos de exasperações, ter modelos de ações na cabeça e títulos e ovários, ter otários na cabeça e altos salários e concursos e minúsculos de músculos entesados, ter tesões na cabeça, testões arremessados para o outro lado, ter baralhos na cabeça, embaralhados, barulhados, embrulhados e burlados, ter buracos na cabeça, nacos de nadas, tostões e namoradas, ter nados, lodos, nenhuns e nuvens, ter nuvens na cabeça que passam, ter passados, ter passos na cabeça, passadas encalçadas, ter jogos de sapatas, ter trapaças, ter traças na cabeça e braços, ter um as e um es, ter is e vis-a-vis, à vista da cabeça, ter vastos vestígios de martírios, e ter mares na cabeça, e bulevares de piratas, e baratas, e belvederes, de onde se pode ver o que se ouve e se ave só dentro da cabeça. Você tem o que merece. Uma raiva reprimida, um frio na barriga, um chute na bunda. Você tem o que merece. Um colo que aquece, um refúgio marcado, um encontro recusado. Você tem coincidências inteiras e meias verdades. Você não tem idade, tem palavras. Tem olhos de ouvir, ouvidos de ver, mas você tem o que merece. Você dentro, não de fora. Você namora, fica só, se esquece, mas você tem o que merece. Merece ficar calado, merece olhar de lado, ser olhado ou não. Você não merece, patrão. Acontece com você e comigo? Também acontece. Ninguém tem o que merece. Tenho um plano para hoje. Inclui você, mas não se preocupe. Quero que relaxe e possa esquecer o seu tédio, um apartamento pequeno e cheio de ruídos, as dores comezinhas que sempre importunam as leituras, mas que hoje, talvez.
E talvez é o suficiente. Quero que você conheça certas esquinas, só nós dois, muito antes de surgir a Mulher de Vermelho. É para isso que estou aqui. E não sei se você faz ideia, mas foi um trabalho intenso até chegar a esse ponto. Logo me apresentarei melhor. Número de identidade, endereço, CPF, porém, não tenha dúvidas de que sou uma personagem sã, sim. Mulher honesta, bem criada, tudo mais. Não tenha medo. São apenas nossos passos. Iremos rápido, temos tantas páginas e logo, ainda assim, logo tudo estará acabado. Jorge, e eu, e ela, e meu velho, e minha amiga ainda nem começou. Você não pode argumentar que desconhece, não foi avisada, ninguém lhe convidou. Veja, este segundo parágrafo é desconhecido? Diga-me se está ignoto em alguma parte do prédio cinza a que chamam lar ou cérebro. Você já leu o primeiro e não foi rápido agora que passou? Nós subiremos juntos, não precisamos nem mesmo de manuais ou de instruções sobre como subir uma escada. São poucos degraus agora. A princípio só 3 na descida, depois outros na subida. Mas venha. Você não precisa conhecer todos os mestres da literatura. Talvez nem tenha que abrir o dicionário e talvez basta. Nada de outros sims e de descartes. Eu descarto. Jorge, que tem essa mania de corrigir e corrigir desde quando nos cruzamos no corredor da faculdade. Era tão frio, meus all-stars molhados para passar a tarde inteira até a noite. Eu chegaria em casa cedo, era uma sexta, e Jorge reclamando na minha linguagem. Me molhei no corredor mesmo antes de entrar em aula. Mas não faz mal, ou faz. Não haverá inconvenientes entre nós dois. Até porque agora é greve. Até porque estou aqui dentro, nas suas mãos. E ainda assim, talvez eu me apaixone por você. Você pode até fechar-me agora, mas prometo que a Mulher de Vermelho não atrapalhará e Roberto já sabe de tudo e os trilhos estão desativados. Nossa relação será leve, sem ciúmes nem cobranças. Eu também não gosto que me vigiem e não gosto que me peguem no braço. Massa. Ai, belezura pura. Botar os tênis agora. Botar os tênis agora.